Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui. Seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje, ele é um programa muito especial, que eu tô com uma celebridade. Um cara, ele é um dos maiores fotógrafos. Guto, me ajuda, Guto. Ele foi fotógrafo já de casamento, documentarista, ele foi fotógrafo de... o cara é uma estrela, ele é a esposa, né? O casal, mas eles têm uma bagagem, né? O Guto tem até mais vivência com ele do que eu, né, cara? Com certeza, Thiago. E o nosso convidado aqui, ele tem o que talvez você esteja buscando na sua vida profissional e na sua vida pessoal, que é um propósito. Então assista esse episódio que tá incrível, tá? Ele vai contar a história dele e você saberá qual o propósito pela qual ele se identificou, e a vida dele tomou outro rumo totalmente diferente, né, Thiago? Hoje ele é um agente de transformação na vida de muitas pessoas. A gente vai falar, sabe quem? Adelardo Cavalcante, esse é o cara. Irmão, obrigado, cara. Obrigado por você estar aqui nessa tua vinda, né, com tempo aqui com a gente. Sei que você roda o mundo o tempo todo aí, então sempre numa jornada, né? Mas, cara, você tá aqui com a gente, cara, fico muito agradecido, irmão. Obrigado. Obrigado pelo convite aí. Dessa vez deu certo, né? Que bom. A gente já tinha combinado aí numa vez passada, acabou não dando certo, mas tem o tempo certo de tudo aí, estamos aqui. Coisa linda. Vamos lá. Vambora. Vamos entrar no fogo aí. A gente volta e meia, né, Guto? A gente volta e meia tenta botar a galera assim num cercadinho ali, coloca fogo no parquinho e sai correndo. Bora, vamos lá. Adelardo, a gente conhece, né, um pouco da tua história, da tua esposa, da Milena. Vocês têm vocês foram pessoas que, com a profissão, documentaram muitas histórias de muitos casais, de muitas pessoas, né? Mas como que isso aconteceu? Como que você percebeu uma necessidade de se posicionar dentro do segmento? Como que foi essa transformação? Como que foi essa mudança também e esse propósito, né, que a gente vai chegar lá? Bora. Mas vamos pelo começo, pelo começo. Cara, eu não era fotógrafo, eu formei em Direito, estava estudando para concurso, a minha meta era prestar prova para delegado e meu sonho de carreira era esse, mas comecei a namorar a Milena, me converti nessa época também, a perspectiva, a visão sobre o relacionamento, sobre vida, tudo muda, vocês sabem como que é. E aí, logo assim, eu já percebi que eu estava atrasado e que eu precisava ser jogado mesmo na água, e Deus fez isso comigo, né? A Milena estava começando como fotógrafa e ela não sabia se precificar, ela não tinha muito ainda, ela achava que ainda não tinha um trabalho. Ela já fazia trabalhos pagos, mas ainda não conseguia botar o preço que valia já o trabalho dela. Eu comecei a ajudar ela nisso, levando ela para os locais e tal. E aí surgiu uma viagem para o Rio de Janeiro. Era uma cliente, um contato ali, fruto de um network. Pô, gostei das suas fotos e tal. Eu falei, Rio de Janeiro, cidade perigosa, então vou te acompanhar, mas por um trabalho não vale a pena. Ver se ela consegue mais algumas pessoas para a gente concentrar ali em 2, 3 dias e fazer um volume de trabalho legal. E aí essa moça, ela conseguiu 10 pessoas e, cara, a gente ficou no Jardim Botânico e, cara, a gente fez 10 ensaios em 2 dias e meio. E a Milena levou uma câmera de reserva, porque tu sabe, vocês são fotógrafos, a gente sempre tem que ter um equipamento ali de vai que dá zebra no número 1 ali, tu tem um backup. E, cara, peguei a câmera ali, fui fazendo umas fotos aleatórias, sempre gostei de mexer com o equipamento. E na época tinha aqueles lances do cliente escolher uma foto para o quadro, aquele tipo de coisa, né? E, cara, os clientes começaram a escolher as fotos que eram o que eu tinha batido, mas eu nem era fotógrafo. E aí a Milena falou, leva jeito, vamos fotografar e tal, mas eu tinha uma resistência muito grande. Mas, assim, eu tava sendo triturado por Deus naquela época, né? Porque eu tinha que largar lá os planos do Adelardo e aceitar os planos de Deus, né, cara? E aí foi, cara, literalmente Deus na nossa história. A gente começou a crescer e crescer muito rápido. E a gente, né, em pouco tempo ali, a gente já estava com o ano inteiro fechado. E depois a gente já começou a viajar pelo Brasil, pelo mundo. E a gente foi nessas associações, a gente ficou ali 2, 3 anos seguidos entre os 20 melhores do mundo. E, cara, assim, uma história realmente surpreendente, porque eu estava vivendo, né,
a nossa história junto com a história das pessoas, vivendo o nosso casamento junto com o casamento das pessoas. E, cara, foi animal, assim. Eu lembro de uma época a gente buscar algumas referências e, cara, obviamente o trabalho da Milena, o trabalho de vocês em conjunto, obviamente, era uma referência, porque vocês tinham, além dessas premiações, mas tinham, assim, às vezes eu sou um pouco cético com premiação, mas eu vejo, assim, quando realmente a pessoa quer passar uma informação, ela quer contar uma história, ela quer contar a verdade daquilo que ela viu com uma extrema sensibilidade, né? Que dava para perceber esse tato. Eu não sei se é porque é fotógrafo e o feminino, ele tem essa sensibilidade mais apurada do que a gente que é meio grosseiro, meio ogro para algumas coisas, né? Mas ver esse movimento, né? E eu acho que ver essa junção de vocês dois, um que é mais estrategista, mais administrativo, e o talento, a sensibilidade, né? Sim. Eu acho que isso faz a diferença na vida de um casal quando você está trabalhando junto, né? Sim, sim, cara, foi literalmente, assim, um complemento mesmo, cara. E eu até brinco porque no início, assim, eu era o faz-tudo dela, né? Ela, precisava de um sofá no meio das dunas. Cara, ela ia lá, arrumava um sofá, botava um sofá lá. E a gente tinha uma característica que era a criatividade, era aquela época dos ensaios com elementos, assim, e tal. E, cara, e foi bom demais, assim, porque literalmente, assim, Deus abriu as portas pra gente. E, cara, e tem sido assim desde então, desde que a gente lá decidiu todas as coisas e a gente construiu toda a nossa vida a partir da fotografia, né, cara? Então, eu vejo, assim, que a fotografia, ela é só, assim, sabe quando tu vai na praia e bota o pé na água? A fotografia é isso, mas tem muito mais além só da foto, né? Tem as histórias, tem os segmentos dentro da fotografia que tu pode, né, escolher e se aprofundar. E aí a gente tá, cara, estamos junto aí há 15 anos, trabalhando há mais ou menos 17 anos, 18. E a Milena não quer mais... Às vezes eu penso assim, dá uma saudadezinha até dos casamentos, né? Porque, pô, é um momento muito bacana na vida das pessoas ali. A gente conheceu muita história bacana, muitos lugares bacanas também. Mas é muito cansativo, né, cara? Assim, quem já foi desse segmento, assim, é um estilo de vida, eu sempre falo. É bom demais, mas aí vieram os filhos, cara, daí, pô, o filho, tu chega ali de madrugada, no outro dia, 7 da manhã, a criança tá voando e tu tem que ter energia, né, zumbi, né? E aí, pô, a gente ficava muito tempo em pé, né, aquela função, o estresse de produzir, de entregar o melhor para as pessoas, que as pessoas estão confiando a história delas para ti, para o profissional. Tu não pode chegar lá simplesmente e falar assim, não, cara, eu vim aqui bater foto ou querer, né, tipo assim, aquela crise do artista, né, tipo, eu vim aqui para dar o meu show. Não, cara, tu tem que realmente registrar a história, saber que aquilo ali vai ficar até o fim da vida daquela pessoa registrado, que os filhos vão olhar os álbuns. Então é um lance muito intenso, que demanda muito, né, cara? Muita energia tem que colocar ali. E qual que foi o ponto de virada para vocês entenderem que, como tu falou, poxa, a fotografia é como você pisar na água, né? E a água, ela vai terminar no oceano, que é algo sem fim. São muitas possibilidades dentro da fotografia. Qual que foi o ponto de virada de chave para vocês? E qual atuação que vocês hoje estão pendendo mais, assim, né? O que fez vocês realmente assim, poxa, vamos dar um stop no casamento? Sim, a gente tinha dois ou três pontos, assim, era algo que eu já pensava, que, tipo, eu não queria envelhecer trabalhando com eventos, nada contra, mas eu sentia esse lance da profundidade da fotografia, eu queria ir mais fundo, e a gente conversava sobre isso, não só eu e a Milena, mas com todo mundo, que a gente sempre compartilhando ideia. A gente nunca teve esse lance, tipo, se eu compartilhar uma ideia, alguém vai... Não, a gente estava nos eventos e falando com as pessoas, tentando entender como que era o rolê para elas, como que era pra gente. E, cara, 2019 foi, tipo, o divisor mesmo de água, mas um pouco antes, ali, 2016, cara, eu tinha um lance de... Os fotógrafos que eu acompanhava, que eu gostava do trabalho, todos eram fotojornalistas e eles estavam todos em zonas de guerra, área de vulnerabilidade social. E eu falava assim, cara, eu acho que eu tenho estômago e cabeça para isso, né? Mas Deus não abria as portas, então, quando também não é orgânico, a gente não fica, né, forçando algo.
E nesse paralelo, a gente trabalhando ali pra caramba com casamento. E aí, cara, conheci um casal na igreja e eles estavam aqui na Frei Damião, que é aqui do lado, é a maior favela de Santa Catarina. Eu não sabia nem que existia uma favela aqui, do tamanho que é. E o Rick e a Cintia ali do Projeto Dorcas, comecei a acompanhar eles, cara, uma salinha pequena, uma casinha pequena, 100 e poucas crianças. Eu falei, cara, tipo, aqui tem muita vida. E aí eu comecei, a gente já tava, todo o conhecimento que a gente tinha, porque muitas vezes a gente, assim, acha que repartir, né, que Deus fala, é repartir só a grana, mas repartir é tudo que a gente é e tudo que a gente tem. Então, tipo, na época tinha a questão do envolvimento na igreja, tudo financeiro, mas eu entendi que, pô, o que eu faço pra gente na internet, pô, produzindo ali um conteúdo, produzindo uma foto, fazendo um texto, eu posso fazer isso para converter em apadrinhamento e coisas assim. E aí fui pro projeto deles, cara, eles me deram liberdade total, foram verdadeiros, assim, professores para mim. E abriram as portas, me deram liberdade e eu comecei a me envolver, cara. E, pô, tu sabe que é muito difícil tu chegar num ambiente desse, tu ter liberdade, tipo, por exemplo, assim, cara, como é que tu vai levantar o drone sem o conhecimento, tipo, ali das pessoas que comandam aquele lugar? Só que, pô, aí os caras foram também me conhecendo e foram vendo que, tipo assim, eu tava ali para ajudar e não para tirar. Então, pô, rolava uma chuva, dava uma enchente, eu ia lá, produzia um material, a gente fazia uma campanha de arrecadação. Cara, e meu coração começou a queimar por isso. E a Milena, todo tempo, cara, vai, esse é teu chamado, vai. E aí, em paralelo ao nosso trabalho, comecei a fazer isso, né? Mas a Milena ainda é no casamento. Não, sempre no casamento. A Milena, ela já foi algumas vezes, mas, cara, ela fica muito... a gente fez até alguns trabalhos juntos e ela fica... Teve uma menina que ela conheceu, por exemplo, e ela, tipo assim, não, vamos adotar, vamos isso, vamos aquilo, vamos... E ela não tirava a menina da cabeça e é difícil, sabe? Tu entra no lugar, o lugar entra em ti e tu fica, sabe, querendo mudar aquilo ali, aí às vezes tu fica naquele dilema, achando que tu tá enxugando gelo, mas é porque é processo, Deus é um Deus de processos, né? As coisas levam tempo. E aí, cara, pô, 2019, estourou um ciclone em Moçambique, um amigo de uma igreja de Goiânia falou, cara, eu sou de uma ONG aqui de Moçambique, tá há 10 anos aqui, e tá tudo destruído, cara, a gente precisa da tua ajuda para produzir material aí, a gente arrecadar a grana e vamos para lá e vamos... E, cara, eu cheguei lá, a gente foi um dos primeiros aviões civis a pousar depois que abriu o aeroporto e as coisas estavam começando a se restabelecer. E, cara, encontrei muitas histórias, assim, daquelas de, sabe, voltei. Cara, voltei, assim, demorei uns meses pra mente voltar, sabe, pro coração voltar, mexeu bastante comigo. E quando eu voltei, cara, eu voltei numa quinta-feira e a gente tinha um casamento aqui na Praia do Rosa, num hotel irado, casamento daqueles, tipo assim, com tudo, abundância, sabe? E o casamento era no sábado e eu falei assim, cara, tipo assim, eu não consigo ficar aqui na festa. E não por causa dos convidados, nem nada disso, mas, sabe, toda aquela sobra, todo aquele exagero ali, que é natural para as pessoas que, né, que têm essa condição. Cara, aquilo ali começou a me confrontar, velho, fui pro carro chorar, irmão. E fui pro carro e chorei, falei, pô, Deus, o que tu quer? E aí, cara, eu tava assim, pô, o que tu quer de mim, cara? Porque tu colocou isso na minha vida e tem isso daqui, como que eu vou sustentar minha família com isso daqui? E, de fato, o lance das missões, o lance do documental, ele nunca me trouxe retorno, porque tudo que eu ganho com isso, eu entrego para isso. Né? Graças a Deus, graças a Ele, a gente tem outras... Deus sempre vai nos suprindo de outras maneiras, assim. E aí veio a pandemia, ali, eu acho que era 2020, né? Aí veio a pandemia, cara, a gente já estava bem cansado, a Milena estava grávida do Otto, nosso segundo filho, a gente já tinha a Olivia, e,
E aí a gente também, cara, ali a gente foi levado assim para romper mais uma vez outra coisa, né? A gente falou, cara, os eventos pararam, ficaram 2 anos parados, 2 anos e meio, eu acho. Rolou até alguns eventos ali meio clandestino, né? Meio escondido. Porque, pô, os fornecedores tinham que trabalhar, as pessoas queriam casar. Né? Cara, foi uma situação muito bizarra, né? Falando assim, a gente, pô, é um lance assim que, né, é difícil até explicar, não dá. E aí, cara, foi bizarro, assim, porque a gente falou, cara, do que a gente vai viver, né? Pô, mas Deus deu a fotografia pra gente. Aí a gente falou, cara, temos equipamentos aqui em casa, a gente tem um conhecimento, a Olivia é super talentosa, super carismática, e, cara, vamos começar a produzir conteúdo em casa, vamos tirar tudo do armário e vamos com o que a gente tem aqui. Enquanto a gente tiver, a gente vai gastar tudo isso daqui para fazer algo, para produzir algo. E, cara, começamos a pegar café, começamos a pegar as coisas, começamos a fazer vídeos e a gente mandava isso para as marcas, porque a gente fala isso, a gente tem um curso, uma comunidade, a gente fala isso para ensinar as pessoas, né? Hoje a gente trabalha para marcas. As marcas, elas nunca vão falar assim, ó, cara, o Thiago é lindo, o trabalho dele é maravilhoso, tá aqui, eu vou tirar o Thiago de lá e eu vou adotar o Thiago. O Thiago precisa se apresentar, o Guto precisa se apresentar, o Adelardo precisa se apresentar. Então, o que a gente começou a fazer? Cara, a gente criava um material, eu não edito vídeo, eu só faço, a gente tem o nosso editor, aí a gente pegava o material pagando pro cara na pandemia, o dinheiro acabando, e, cara, mandava isso para as marcas. Eu falei, ó, cara, não tem custo nenhum, é só para vocês notarem a gente, se vocês quiserem usar, vocês fiquem à vontade. Em paralelo a isso, a gente foi criando vídeos e fotos pensando nas pessoas em casa, pô, né, com criança, pô, como que as crianças estão administrando, como que as famílias estão administrando as crianças dentro de um AP na pandemia, não pode sair. Então a gente começou a, cara, inventar conteúdo, criar conteúdo, porque era algo que, como fotógrafo de casamento, a gente não fez. Cara, muitas vezes a gente foi para a Europa, a gente foi para lugares incríveis, assim, e a gente só focava no trabalho. A gente não produziu conteúdo de viagem, por exemplo, que foi um vacilo nosso. Aí passou o tempo, a gente viu uma galera mais jovem vivendo disso, falou, opa, cara, perdi o time aqui, eu não posso ser burro 2 vezes, né? Uma coisa é tu tá distraído, outra coisa é tu olhar as coisas e ignorar ela. Então, eu olhei pessoas que estavam antes da gente, quer dizer, depois da gente, e que foram mais longe. Eu falei, opa, cara, tem alguma coisa aí, vamos começar a meter a cara, porque a Milena era muito tímida, eu gosto dos bastidores da câmera, né? Eu não gosto de estar aqui. Eu tô aqui, assim, o respeito e a amizade ao Guto. Não, e também assim, porque, cara, eu caí nesse lance das missões, e eu gosto mesmo da missão, eu gosto de estar lá. Mas se eu vou para lá e eu não volto e não conecto, não faz sentido nenhum, porque eu não inspiro ninguém, aquele testemunho lá não gera nada, as pessoas não vão saber que existe aquela realidade. E o que eu vejo desse trabalho nas missões é isso, cara, é usar a fotografia e o vídeo para conectar as realidades, irmão. Então, tipo assim, uma pessoa que nunca, como eu, não sabia que tinha uma área de vulnerabilidade social tão grande aqui, que é a Frei Damião, pô, através de mim, através do que Deus já revelou na minha vida, através da fotografia, as pessoas vão saber. E aí, cara, porra, aí... É o agente de transformação que eu tinha comentado, porque eu acho que o que vocês fazem, né, por muitas vezes, talvez ficou para vocês. Ninguém viu isso. E não é uma coisa de fazer vocês, assim... o Adelardo e a Milena que estão fazendo lá. Não, é mostrar uma realidade que não é vista, que não é documentada de uma maneira mais artística, porque a gente trabalha com isso há muito tempo. Então, é o teu olhar de casamento, de tuas experiências, tua bagagem, voltada para aquilo ali a fim de ter esse cunho, né, social, ajudar e etc. E isso, cara, né, aproveitando esse gancho aí, cara, se não fosse talvez uma oportunidade como essa, não que isso daqui vai mudar a vida de vocês, mas pode mudar a vida de muita gente que está assistindo agora, sabe? Que às vezes está na dúvida de fazer uma ação, de ter o seu tempo, ter o seu talento que Deus nos deu, né? E aproveitar isso também para fazer
cara, nem que seja você fotografar aí, né, quem é da igreja, enfim, nem que seja você fotografar na sua igreja, fazer um serviço lá social, fazer uma ajuda, né? Pô, o Guto aí que tem lá o tio, né, é meu segundo pai, né, o pastor Davi Campos com o projeto do Shekinah, né? Tantas coisas que ele já fez. O Guto, tu teve um ano sabático, né? Que tu ficasse em função lá do teu pai, né, cara? Cara, com certeza. Não foi um ano, foram 3 anos, cara, que eu fiquei em prol desse propósito também, né? De ajudar, né? Então eu fiquei 3 anos da minha vida, eu dediquei ao projeto Shekinah. E através disso a gente visitava as escolas, creches, asilos ali da região de Biguaçu, Governador Celso Ramos, até São José também. Então foi um momento assim ímpar na minha vida que mudou o meu caráter, né? Isso é ajudar, servir as pessoas. Você acha que está ajudando os outros, mas na real isso volta para você, né? De alguma forma. Então eu indico a você que está aqui assistindo esse episódio, se você tem um projeto, algum projeto aí na sua região, que de alguma forma você pode ajudar, sendo financeiramente, sendo servindo, sendo fazendo um vídeo, fazendo uma foto, cara, não perca tempo, tá? Porque isso pode mudar a vida de muitas pessoas que você nem imagina. E vai mudar o seu caráter, vai mudar a sua vida, vai mudar você como ser humano. Então, Thiago, fica a dica aí para quem tá aí assistindo, faça isso. E vai também inspirar as pessoas ao teu redor, né, cara? Porque, por exemplo, a Olivia, minha filha, cara, ela, ano retrasado, ela tinha 6 anos, foi pra África comigo. Agora, dia 1º, a gente tá indo pra Amazônia, ela vai de novo comigo. Era pra ir o Otto, mas ele ainda tá com um pouco de medo do escuro, aquela coisa toda, e lá a gente vai pro meio da mata. Então eu falei, cara, ele não tá pronto ainda, eu tenho coisas pra fazer lá, não vou poder ficar o tempo inteiro com ele. Aí ela falou, não, pai, eu vou. Então, tipo, cara, uma coisa assim que eu entendi é que a gente não... Quando a gente não sabe quanto tempo a gente tem, e só Deus sabe qual é o nosso último dia, uma coisa que a gente não tem é tempo. Então a gente pode estar tendo esse papo aqui, cara, e na volta para casa já era para mim, já era para ti. Então a gente tem que entregar o nosso máximo, inspirar as pessoas e compartilhar o máximo que a gente puder. Então, assim, cara, é uma pessoa que cozinha. Tem pessoas que perguntam assim para mim, cara, por que tu vai para África? Por que tu vai para Amazônia? Cara, porque o Deus que eu conheço, ele deu um jardim pra gente. E o jardim que ele deu não tinha cerca. Quem botou cerca, quem estabeleceu aí limites geográficos foi o homem. Eu já tive a oportunidade de ir para muitos lugares, teve lugares que eu me candidatei para ir, inclusive até para a Ucrânia, tudo. Cara, quase estava embarcado, na hora não deu, falei, opa, não é para mim, é para outra pessoa, Deus vai levar outro. Então, eu vejo que as pessoas ficam muito nessa, pô, por que não lá, por que lá, por que não aqui? Cara, é como o Guto falou, começa, o que tu faz? Cara, eu cozinho, eu carrego uma caixa, eu não sei o quê, agora a gente tá indo pra Amazônia, cara, e tem pessoas que, eu sempre geralmente acompanho equipes médicas, né? Tem pessoas que eu convidei, pessoas que, né, que já tinham demonstrado interesse e, cara, que não são da área da saúde. São pessoas que, cara, precisa carregar a caixa do medicamento, precisa carregar a cesta básica, precisa estar lá batendo um papo com os órfãos, com as viúvas, enquanto alguém está sendo atendido, tem muita coisa rolando. Então, cara, tem muito trabalho, né? Sim. Tem muita gente que precisando de ajuda. O pessoal acha que tu só vai para fotografar. Não, né? Cara. Aí vamos dar uma cutucada aí. Como é que tu lida com essa situação que às vezes as pessoas podem pensar, poxa, legal, né? O Adelardo tá fazendo um trabalho de missão bacana para quem entende isso. E aquela galera que, pô, o bicho tá só se promovendo por uma situação. Eu não sei o quanto que tu já passasse por isso. Não, já fui chamado até de urubu, irmão. Tipo, sabe, um cara que fica farejando carniça pra poder... Sim. Só que assim, cara, é uma pessoa que, tipo assim, ainda não teve a vista, sabe? Eu acho que Jesus ainda não passou por ela, não fez o barrinho ali, não passou nada no olho dela, ela ainda não enxerga. E aí, cara, tá de boa, né? A gente não pode parar e perder tempo com quem não entende, né, cara? Mas assim, mas quem se interessa, daí a gente vai, cara, explica, né? A última coisa que eu quero é me promover, cara, assim, porque eu acho que a gente tá aqui para entregar quem a gente é. Então, assim, cara, se for para
Eu acho que a gente está aqui para se esvaziar mesmo. Foi o que o cara que a gente segue fez, né? Sim. Ele chegou aqui e fizeram o suco dele. O que sobrou, o que a gente experimenta é o suco dele, não é ele. Né? Então a gente está aqui para isso. Se a gente segue ele, a gente está aqui para isso também. Então, assim, cara, eu vou... Tem um custo emocional, psicológico, espiritual, cara, gigante. Pois é, como é que tu te prepara para isso, cara? Porque imagina, tu vai agora para a Amazônia, vai ficar quanto tempo lá? Eu vou ficar 10 dias só, cara. Só tu e a Olivia? Eu, a Olivia, estamos indo, eu acho que em 11 pessoas aqui de Floripa. Daí E como que tu lida, assim? Como que é esse preparo? Até na parte emocional, espiritual, mas também essa parte técnica de, às vezes, tudo bem, tu vai para fazer uma atividade, mas em algum momento tu fotografa também. Como que tu lida? Pra gente pensar pra galera que fotografa o documental... O posicionamento, a sensibilidade de fotografar, o que não fotografar, como que tu faz isso? Cara, por incrível que pareça, eu vou te dar até um exemplo real. No auge da segunda cepa lá em Manaus, que tava tudo no lockdown, assim, sabe quando deu aqueles problemas do oxigênio que não chegava? A gente tinha uma missão programada para lá de 30 pessoas, ela não foi autorizada. E, cara, eu tava na igreja, eu tava entendendo que, tipo assim, cara, a gente não pode ter medo de morrer fazendo o que Deus mandou a gente fazer. A gente tem que entregar. Se tiver que ir e não voltar, é duro, mas amém, irmão. Estamos aí para isso. Não como um presepeiro que vai atravessar ali a faixa de Gaza com uma venda no olho. Não é isso que eu tô falando, né? Mas chegamos lá, cara, conseguimos uma autorização para ir 4 pessoas só. Uma missão bem enxuta. Cara, em 4 pessoas a gente arrecadou, acho que foi R$120 mil. E a galera contribuindo, repartindo, e a gente toda hora subindo e descendo o rio e pegando cesta básica e naquela loucura entregando. Cara, eu passava na porta dos cemitérios e realmente tinha aquelas, cara, tipo assim, 50 covas abertas esperando, fila do lado de fora. Não consegui fotografar, irmão. Eu falei, cara, eu fiquei olhando aquilo ali e era uma coisa que eu achava que, tipo assim, não, velho, o cara tem que... Cara, aquilo ali me impactou tanto que eu falei, cara, isso aqui tá doendo tanto nas pessoas, tá doendo tanto em mim que eu não vou fotografar. E nos dias subsequentes a gente entrou no Rio Negro e fomos em alguns lugares lá e chegamos numa casa de um senhor que ele vivia isoladíssimo, assim, num determinado canto lá do Rio Negro. E, cara, o cara tava na varanda, assim, a luz tava linda, cara, ele tava olhando pra luz. Eu já imaginei aquela foto preto e branco, o olho dele tava marejado, ele tava assim... Aí o cara do meu lado falou assim, cara, a gente veio aqui pra consolar esse cara. Aí eu falei, pô, cara, mas eu sou só um fotógrafo, mano. Ele assim, não, aqui tu é pastor, velho. Eu falei, não, aqui não pastor não, velho. Não, cara, eu não consigo falar nada pra ele. Aí eu olhei pro outro cara, o Diogo, até o Guto conhece, irmão do Felipe, os gêmeos. Ele me acompanhou em algumas, esse cara com coração extraordinário. Cara, é contigo, velho, vai lá falar com o cara. O cara tava, a dor dele era tão latente, e eu falei assim, eu tava com a câmera aqui já pronta, velho, tudo configurado, tudo certo. E, cara, eu larguei a câmera e eu fui falar com o cara. A dor dele era mais importante do que a foto que eu tinha visualizado. A foto tá aqui. Eu posso... É a foto que tu não fez. É a foto que eu não fiz, cara, mas eu sei que tava tudo certo. Eu sei todas as configurações, tava tudo lá. Mas, assim, já aconteceu também de eu estar na África, cara, e lá a chapa é muito quente, irmão. Lá é muita dor mesmo, assim, sabe, irmão? E aí, cara, eu falei, não, agora primeiro eu vou clicar e depois vou escutar o grito aqui e depois eu vou ajudar. Então, eu acho que as ONGs também, elas me dão essa liberdade, me permitem estar presente, porque não é só a minha foto ou o meu vídeo. Eu tô lá, cara, de corpo e alma. E se o cara, tipo, mandar eu fazer, me ensinar, eu faço, cara, numa boa. E aí eu fui também aperfeiçoando algumas coisas, conhecendo algumas técnicas, como essa da ONG de busca e resgate que eu vou. Então, assim, são bombeiros da reserva. Eu sou a pessoa que, do lado dos caras, velho, eu sou o menos capacitado para estar ali. Mas se der um arroxo, se cair um barranco,
cara, eu vou sair dali na hora que eu conseguir ajudar um companheiro meu. Enquanto ele ficar ali, eu vou ficar ali. Então, assim, não é só a foto, não é só o vídeo, né, cara? A gente tá ali... É uma coisa assim, cara, é muito intenso, É porque é uma linha muito tênue, né? De tu, tipo, poxa, você tá vendo ali o barranco cair em cima de alguém, tu documentar isso ou ajudar isso, né? Sim. É uma coisa que, às vezes, claro, tô falando uma coisa muito extrema, né? Mas, às vezes, a percepção... Claro, tu fosse já quantas vezes nessas missões? Então, tu já visse quantas histórias, quantas situações que tu já passou por algum risco, por alguma situação, mas que tu percebeu que, tipo, não, cara, não é a hora de fotografar. Eu tenho essa foto guardada na minha mente, né? E eu vou poder contar sobre ela. Mas o fato de ter essas experiências e saber, né, buscar essa sensibilidade, né, ter esse momento de tipo, poxa, dá pra clicar, não dá pra clicar, realmente é uma coisa muito difícil, porque às vezes é um instinto nosso, né? Sim. Tu tá com a câmera preparada, tu falou, pô, tava tudo pronto, era só apontar e clique, né? Só que acabou que tu foi chamado pra uma outra coisa. Sim. Cara, eu não sei, assim, Deus, ele até me deu um lance, cara, que eu chego num lugar, as pessoas não ficam constrangidas. Tipo, a câmera não é algo entre eu e a pessoa, entre eu e a história, sabe? As pessoas realmente, cara, não é eu, né, cara? Eu acho que é Deus, assim, porque a pessoa chega lá, eu, cara, coloco a câmera e a pessoa não muda, e tu sabe como que é. Quantas vezes tu deu rec, quantas vezes tu deu clique, e toda a cena mudou, né? Então, assim, eu inúmeras vezes, cara, cheguei nos lugares, assim, e foi realmente porque eu entendi, cara, que, tipo assim, cara, isso aqui eu não vou fotografar. Já tem coisas que eu fotografei e fui muito criticado. Assim, muito criticado mesmo, assim. Principalmente questão de corpo e tal, né, cara? É isso que eu ia te perguntar. Teve alguma situação que tu pode contar, obviamente, que tu se sentiu assim, cara, num limite da tua, assim, digamos assim, a pessoa foi muito pra cima de ti, ou tu viu aquela situação assim, eu fotografei, mas eu não tava percebendo que estavam já me mirando aqui e me pegaram disso. Sei lá, não, alguma cara, coisa nesse sentido, não? No local, não, irmão. Nesses lugares, cara, as pessoas, elas... Existe um período que é um período até psicológico, já tem estudos sobre isso, quando tem uma catástrofe. São situações diferentes que a gente está falando, né? A gente entrou nessa, eu acho que a pergunta é sobre a catástrofe, né? Os primeiros ali 7 dias, a primeira semana, as pessoas estão num estágio mental de gratidão e de receptividade. Tipo, cara, vem uma pessoa de fora, cara, que bom que vocês estão aqui. E aí depois o tempo vai passando, a situação dela não vai mudando, ela vai caindo em sã consciência de que a realidade dela tá... E aí ela entra num outro período que também dura certos dias, que é um período mais de rispidez e de repulsa, porque ela tá indignada, ela tá revoltada, é natural. E aí depois ela vai passando por ciclos. E quem trabalha também nessas frentes, por exemplo, a ONG que eu faço parte, de busca e resgate, a Humus, a gente não pode ficar mais do que 7 dias no local, porque a partir do 7º dia, a tua mente já começa a comprometer o teu rendimento, o teu corpo também começa a sofrer o desgaste mesmo, não começa a render, não rende mais, então a gente é substituído. Então só que assim, cara, existe estudo para tudo, inclusive para isso. E em local, assim, eu nunca fui hostilizado de maneira... Pelo contrário, sempre fui, cara... Formei até amigos, assim. O lance mais é na internet mesmo, irmão. Assim, que atrás de um celular, atrás de um computador, todo mundo é valente, né, velho? Tipo assim, eu gostaria de estar com a pessoa na frente, tipo, a gente conversar como a gente tá conversando aqui, né, cara? Mas a internet não dá esse ambiente, né? A internet é um lugar, assim, que... E como que tu, agora, né... mudando de saco para mala, mas nessa parte agora que vocês veio para a fotografia, veio a missão e agora a questão da publicidade, né, que estava conversando aqui nos bastidores, como que tu consegue lidar, né, com a tua família, a imagem dos teus filhos, como que tu, até que ponto para ti isso é algo que vai tranquilo ou até que ponto tens que tomar um cuidado, porque eu sei que tem muita gente que vê vocês fazerem e que acaba vocês sendo referências e, poxa, é fácil, então eu vou fazer. Mas não é bem assim. É uma imagem da tua filha, a imagem dos teus filhos, é a tua família, a tua esposa. Como, até onde vai a publicidade e até onde vai a vida real de vocês, sabe?
Cara, então, quando a gente começou a crescer na internet, um amigo que nem é cristão nem nada me falou um lance assim que, tipo, mudou minha posição até com relação ao que a gente faz. Eu tinha muito medo da exposição, cara. A gente sempre foi mais, assim, mais na nossa, assim, né? O Guto conheceu a gente um pouco antes, ele sabe. E, cara, esse meu amigo falou assim, cara, imagina assim, ó, não comparando, óbvio, mas imagina se o pai do Neymar não tivesse levado ele para treinar. Ou se o padrasto do Medina não tivesse levado ele para surfar. Hoje o Medina e o Neymar podem ficar bravos com os pais. Falar assim, ó, pô, me levou lá moleque, eu não tive infância. Mas, cara, ele vai ficar bravo dentro de uma base onde ele vai ter todas as suas possibilidades para fazer o que ele quiser. Esse era um ponto. Eu tinha medo de desgastar a imagem dos meus filhos e lá na frente isso... eles, pô, sabe? Tipo, a gente vê muitos casos de pessoas que cresceram muito e hoje culpam lá o pai, a mãe. Isso era um posicionamento ali interno com relação a isso. Mas o nosso maior... E esse meu amigo chegou e falou isso pra mim e ele falou, cara, tu sempre me falou... Eu falei, cara, eu não vou seguir na internet não quero. Ele falou, cara, tu sempre me falou que na internet tem muita porcaria. Cara, Deus tá te dando a oportunidade de pegar e ocupar um espaço na internet com uma mensagem tua, cara. E tu tá compartilhando uma mensagem boa. Não que a gente seja bom, né, cara? Mas a gente tá passando uma mensagem de família, mano. Entendeu? Uma mensagem de família quando tem um monte de gente batendo em família, quando tem um monte de gente destruindo família. E aí eu falei assim, opa, Deus pousou um cara que nem é crente pra falar uma coisa pra mim que faz sentido. Aí tu não tava reclamando, então agora pega esse espaço aqui e ocupa. Então a gente começou, cara, entendendo que lá no início até tinha umas questões assim, postava um vídeo, aí vinha uma crítica, a gente falava, pô, será que a gente quer isso? Aí, cara, Deus mandava uma pessoa assim, ou falava de alguma forma, vai mais fundo, vai mais fundo. E aí a gente começou a encontrar as pessoas na rua, cara, e receber depoimento de pessoas. Cara, eu não sentia vontade de ser mãe, e graças a vocês eu sou mãe, eu sou feliz. Eu não sentia vontade de casar, eu não sentia vontade disso e daquilo. Pô, antes eu trabalhava muito, não tinha tempo com meus meninos, agora eu trabalho menos e minha vida mudou e eu tô mais focado no tempo. Então, assim, cara, tudo é ruim e tudo é bom, né, cara? Mas, assim, o que eu acho que a gente tem que sempre pensar não é na gente, assim, mas naquilo que Deus quer fazer através da gente. Então, assim, no nosso caso ali na internet, toda a exposição, cara, eu vejo assim, eu falo pra Olivia, eu falo pro Otto, que já são um pouco maiores. Pode ser que vocês não queiram fazer isso aqui, tá de boa, mas isso aqui já é uma base pra vocês fazerem o que vocês quiserem. Tipo assim, se a Olivia quiser ser nutricionista, cabeleireira, sei lá o que for, cara, ela já tem um público. Como é difícil para uma menina que começa lá num salão de beleza, cara, ter o primeiro cliente, o segundo, o terceiro, o quarto, fazer o nome, a marca dela. Então, tipo assim, a Olivia, a Amália quer ser maquiadora, o Otto quer ser sei lá o quê. A internet, ela já vai dar um pouco de, sabe, de liberdade. Eu só imagino, hoje qual é a idade da Olivia? A Olivia vai fazer 9 anos já. Imagina, ela com 9, daqui a 10 anos ela com 19, daqui a 20 anos com 29. Cara, vai ter gente que, poxa, eu te conheço, quando tu era pequenininha lá no Instagram e agora eu tô consultando contigo, sei lá, não sei o que ela vai ser. E é bacana, né, irmão? Exato. Sim, mas ela já, cara, meu pai, ele é cheio de câmera e de coisa em casa, já deu câmera pra ela fala que ela quer fotografar, que ela quer... E aí, cara, a gente, se ela quiser mesmo, que eu acho que assim, a função do pai e da mãe, né, cara, hoje é muito diferente, né? Nossos pais queriam dar o quê pra gente? Estudo, que foi o que foi muito difícil pra eles, né, cara? Eles tiveram que trabalhar muito. Então eles queriam dar estudo pra gente. A gente não, a gente quer ver o que eles são bons e ajudar eles pra eles chegar mais rápido. A gente não quer meter uma caixa neles, né? Então, cara, a gente tá ali pra dar suporte pra eles ser o que eles quiserem. Eu acho que a internet é um ambiente animal, cara, porque ela dá escala para todo mundo, ela não tem uma forma específica, né? Se a gente olhar há alguns 20 anos atrás, cara, para tu ser modelo ou para tu ser artista, tu tinha que ter um perfil. Hoje não, cara. Hoje tu pode, sei lá, ter o cabelo roxo, rosa, se vestir do jeito que tu quiser e tá lá na internet. E se tu tiver um conteúdo bom,
cara, tu vai ter um cria alcance. tendência. Tu vai ter um alcance gigante Uhum. e tu pode fazer qualquer coisa. E a gente vê que a internet é esse ambiente, tipo assim, que potencializa muitos processos, né? Uhum. Mas a gente vê, cara, que é um meio, assim, para fazer mais para Deus também, cara, assim, principalmente, sabe? Fazer a diferença, né? Mas, sabe, tipo assim, pô, hoje numa igreja física, por mais que a igreja seja gigante, tenha lá, sei lá, 10 mil membros. Uhum. Cara, uma pregação aquela mesma pregação ali, ela pode ter 100 milhões de views. Uhum. Aquela mensagem pode atingir 100 milhões de pessoas. E, cara, tô chutando aqui um número, né? Sim, ela pode passar muito mais, Pô, independente, né? É gigante, então ela veio para mudar a potência das coisas, sabe? E levar a palavra de Deus mais rápido e para mais pessoas. Para mais né? pessoas, exatamente. Então, é isso, sabe, irmão? Cara, o papo tá bom demais, cara. Eu tô só aqui apreciando, já e pensando na parte 2, né? Quem sabe tu vem com a Milena, vem com os pequenos tudo aí, cara, né? Vamos vir com a minha aí, cara. Ô, cara, ou marca com ela também, vamos cara. Vamos marcar, com né? ela também. Com certeza, Thiago, com certeza. A gente quer o episódio 2, né? Com a família, né? Imagina fazer um episódio com a família. Meu Deus do céu, Cara, todo mundo seria tem muito aqui, legal. aqui, ele dá um Muito jeito bacana. aqui, põe na mesa. Não, e a Malha é uma figura, né, cara? Já tá super falante. Que coisa boa. E Tu já botou a câmera na mão da Olivia? A Olivia, não, ela tem a câmera dela já, cara. E ela documenta vocês? Cara, ela fotografa bem já, ela faz lá uns enquadramentos nossos lá, às vezes tem uns takes dela nos vídeos. Porque é uma coisa legal, assim, que eu vi, é uma coisa que eu espero da Helena, não que eu vou, não que ela vai fazer, né, mas ela gosta muito, assim, que os filhos, eles são esponjas, né, eles Sim. vão seguir os exemplos dentro de casa. Sim. E eu sempre tento botar música, então, né, a Helena é da música, tento botar uma câmera pra ela, assim, pra ela fotografar. Uhum. E eu acho que ter vou me meter num negócio de vocês, mas ter um quadro do olhar da criança para os pais Sim. é uma coisa que talvez eu gostaria de ter. Sim. Como que a minha filha me enxerga. Sim. Saca? Tipo assim, o dia a dia, né? Mas enfim. solta uma câmera na mão dela. Então... A Olivia, ela se grava lá, agora ela tá focada no YouTube, né, cara? Uhum. O YouTube é uma coisa que a gente já tentou várias vezes. A gente tem lá 3 projetos diferentes. E a gente tem um canal lá que chegou até 40 mil, mas não, cara, muito difícil. Os vídeos tinham muita técnica, muita qualidade, não cansou de fazer, assim. Uhum. Aí a gente fez um pra Olivia. E a nossa ideia, assim, não era ela ser youtuber nem nada, mas era ter a história deles em vídeo, assim. Às vezes a gente pega, em vez de eu ver um filme, cara, eu boto ali e a gente maratona, cara, o nascimento do Otto, o nascimento da Malha, as viagens, então tá tudo ali. Uhum. E aí agora ela entrou numa pira de se gravar, irmão. E assim, ela Agora tem, quem segura, né? ela tem o tripézinho dela E e, vai cara, que vai. e ela vai que vai, velho. Ela grava assim, tipo, cara, 3, 4 vídeos rapidinho. Mais rápido que eu, Guto. Eu que fico levando horas pra me enrolando, ela vai lá, pega e faz. Adelado, pra gente ir pro nosso... Finalmente, cara, 3 perguntas de bate-pronto que vem no teu coração primeiro. Vamos lá. Qual que foi o teu momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira profissional? Pô, cara, são tantos assim, né, irmão? A vida é um ambiente de muitos desafios, né, cara? Mas, cara, uma vez... Acho que a África 2019 mexeu bastante comigo, cara. Mas aconteceu uma situação ali em Petrópolis, cara, que a gente tava numa zona quente, tinham 13 pessoas soterradas e a gente sabia de um menino que estava soterrado, já todos em óbito, né, cara? Mas a gente foi achando os brinquedos, as roupas, e ele tinha exatamente o tamanho do Otto, sabe, cara? E eu falei, cara, quando eu ver esse moleque, eu acho que eu não vou aguentar. E, cara, quando a gente achou ele assim, velho, foi... Aí eu falei pro cara que tava lá comandando a linha de trabalho lá, a frente de trabalho, eu falei, cara, agora eu já chamo ele, agora eu posso sair. Aí o cara falou, velho, pode sair. Aí eu fui pra fora, chorei. Aí essas situações, assim, são, cara, porque era os mesmos brinquedos do Otto, cara, assim, sabe? O mesmo tamanho de roupa, tudo. E eu tava falando lá com o pai, enfim, cara, foi mais momentos, assim, até de outras pessoas do que da minha própria vida, sabe, irmão? Porque
É como eu falei aqui, eu acho que a gente tá aqui pra isso mesmo, assim, sabe, irmão? Pra ser pregado. É isso aí. Eu tô pertinho aqui, eu tô vendo o olho marejado, tá? Não é fácil, não. Cara, se você pudesse definir o sucesso, ou, enfim, aquilo que você alcançou numa palavra só, qual que seria? Deus, irmão. Se for pela minha capacidade, pela minha competência, nada não estaria aqui, não, irmão. Uhum. Só Deus, eu acho que não é uma palavra, é um nome, né? É isso aí, o nome significa muita coisa, né? Que imagem que você gostaria que o mundo lembrasse de você? Nenhuma, mano. Eu tô aqui pra entregar tudo real mesmo, assim, sabe? Acho que não é o nosso nome, irmão. Acho que é o que tu vai deixar pra tua filha, cara. O que tu vai, sabe, deixar pras pessoas que cruzarem teu caminho, sabe? E eu acho que é isso, irmão. A gente... Pra mim, a imagem que tu deixou nesse programa hoje é o missionário. Amém. É o cara que leva o amor, leva a família, leva Deus em primeiro lugar. E esse propósito, mano, que é o que a gente tava falando desde o início, né, Guto? Encontrar um propósito na fotografia, encontrar um propósito de vida, eu acho que é a coisa mais louvável que a gente possa ter e buscar, né? Eu acho que a gente tá aqui como uma passagem. A gente sabe que a nossa certeza é a morte terrena, mas uma vida eterna. Uhum. E para isso a gente precisa encontrar esse propósito aqui, enquanto a gente tiver esse tempo que a gente falou. Que pode ser que a gente saia daqui e o tempo se esgote. Sim. É o cara desligar o disjuntor lá de cima. Sim. E a tua missão foi cumprida. Mas que esse programa seja um programa marcado aí como o nosso missionário da fotografia. Amém, irmão. Cara, obrigado, irmão. Porra, que bate-papo incrível, cara. Obrigado pela tua entrega, pela tua disponibilidade de estar aqui, né? Na primeira vez não deu certo por causa das agendas, mas eu tinha certeza que ia ser um programa muito especial, um episódio marcante para todos nós, para ti, para Guto, para todo mundo. E tu não vai embora sem levar essa lembrança, essa recordação que o Guto fez para ti, totalmente exclusivo. E a gente fica mais curioso de quem ganha, né, Guto? Ainda bem que não é um chapéu, né, Guto? Senão não ia caber na cabeça, né, irmão? Obrigado, hein, irmão. Olha top aí, demais, coisa cara. Linda, hein? Isso aí é pra tu tomar aquele cafezinho, né? Tomar água, enfim. Top. Muito especial. E, Guto, quem quer ou quem ficou com inveja, né? E quer adquirir um produto totalmente exclusivo, onde é que a pessoa vai? Eu digo assim que não é inveja, né? Quem ficou feliz que o Adelardo ganhou, tem que ir com outro aspecto, né? Quem ficou muito feliz que ele ganhou e quer presentear ou quer se presentear, entre lá no site gutocampoceramica.com.br, adquira peças exclusivas feitas à mão a 1240 graus para você que tá aí. Essa peça aqui é do Thiago, mas tem várias peças muito legais lá, né, Thiago? No Instagram não, site agora, irmão. Agora ele tá com site, tá não, o cara tá que é um menino aí das mídias aqui, enfim. E ele fez o site onde, Guto? Na Epix, né? Lá com o nosso amigo Marney, da cena digital, da Epix. Então são pessoas que nos apoiam aqui, acreditam no nosso projeto. E se você também quiser aí nos apoiar, tá aí aberto para depois conversar com o Guto, que é o nosso... né, o Enterprises aí. Milado, cara, obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado, tá? E satisfação, vamos marcar aí com a família toda, com a Milena, pra gente. Eu acho que tem muito mais histórias pra vocês contarem pra gente. Se vocês quiserem, irmão. E tenho certeza que vai marcar a nossa vida aqui. Tá bom, querido? Obrigado. E para você que ficou até agora aqui, você vai escrever aqui a palavra missionário, porque essa missão de vida que o Adelardo entregou para nós aqui é um exemplo para você encontrar o seu propósito na fotografia. Bem, esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial, um lugar onde a gente convida pessoas queridas, pessoas amigas, para sentar à nossa mesa, compartilhar aquilo que elas mais amam de fazer. Espero que você tenha curtido, ative aí o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e eu te vejo na próxima.